Vamos então dar início à nossa programação. Eu vou anunciar aqui o nome, do nosso painel, anuncio os nossos convidados e depois iremos receber todos aqui no nosso palco. Então, para o nosso painel de abertura do TAG Summit, que tem como tema Efeito Borboleta, vamos contar com a presença de Adriano Pires, sócio fundador do CBIE, que é o Centro Brasileiro de Infraestrutura, o Marcos Lisboa, economista e diretor da Gibraltar Consulting, e quem vai mediar essa conversa é o CIO da TAG Investimentos, André Leite. Sejam todos muito bem-vindos ao palco do TAG Summit 2024. Bom dia, por favor. Muito obrigada a todos pela presença aqui conosco. André, agora é com você. Muito obrigado. Bom dia a todos, gente. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos, tanto o pessoal que está no presencial, como as pessoas que estão no virtual nos acompanhando online. Tá? Primeiramente, fazer uma breve apresentação aqui dos nossos convidados, Marcos Lisboa, carioca, pai de 3 filhos, já avô de uma neta, É um raro caso de destaque, tanto na iniciativa privada, governo e academia. Economista, foi presidente do INSPER de 2015 a 2023, de 2006 a 2009 atuou como diretor executivo do Itaú e de 2009 a 2013 como vice-presidente. Antes disso, foi presidente do Instituto de Resseguros do Brasil e secretário de Política Econômica no Ministério da Fazenda entre 2003 e 2005. Marcos é PhD em Economia pela Universidade da Pensilvânia. Adriano Pires, niteroense, vascaíno, pai de um casal, obteve seu doutorado em Economia Industrial pela Universidade de Paris, mestrado em Planejamento Energético pela COP e graduação em Economia. Atualmente é diretor fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, em paralelo, professor adjunto do Programa de Planejamento Energético da COP e assessor do diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, anteriormente em 2001. Adriano é uma referência no setor de energia brasileiro e tem a curiosidade de ter sido o homem que disse não ao cargo de presidente da Petrobras, coisa que nós vamos explorar isso um pouco mais à frente. Tá? Vamos começar com uma pergunta para ambos. A gente está vivendo um evento climático no Rio Grande do Sul, considerado muito raro, em termos de espaçamento intertemporal, em termos de intensidade. Gostaria de saber de vocês qual a visão de vocês para a causa, o que causas estão levando a esse evento. Como é que vocês estão vendo a resposta do Estado, nos seus mais diversos níveis a esse evento? E olhando daqui para frente, para onde que a sociedade brasileira deve caminhar em termos de prevenir esse tipo de evento ou mitigar, ao menos, esse tipo de evento? Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Acho que aí tem uma questão técnica que eu acho que é mais para o pessoal que estuda clima, saber detalhar exatamente o que está acontecendo. Agora, eu tenho por hábito não entrar muito no que eu não entendo tanto. Então, mas tem uma coisa que a gente sabe. Crescemos no Rio de Janeiro. Eu lembro da família contando a famosa cheia de 66 no Rio, chuvas monumentais, prédios caindo, familiares de Nelson Rodrigues morreram, a cheia parou a cidade. Lembro adolescente no Rio também, andando pela Jardim Botânico e a água quase chegando no vidro dos ônibus. Teve tragédias em Teresópolis há alguns anos, morreu muita gente. Petrópolis, Paraty. O Brasil é um país tropical. Chuvas monumentais com efeitos devastadores acontecem. Se você pegar o país como um todo, com uma frequência... Como é que a gente é tão preparado para lidar com isso? Seja do ponto de vista preventivo, e acho que isso é um tema para estudar depois que a tragédia passar. Quer dizer, Porto Alegre montou um grande sistema de comportas, exatamente porque ocorreram cheias graves na região. Não sei quem já esteve em Porto Alegre, mas os rios todos da região nordeste caem ali, é uma bacia gigantesca com uma lagoa imensa embaixo. O tema de enchente é comum lá. Casas nas ilhas, que eventualmente entra 1 metro d'água. O que houve com todo esse sistema de infraestrutura? Essa é a primeira pergunta. Mas é para depois. Agora é a hora de cuidar de gente. O que me surpreendeu
O que nos surpreendeu, o que entristeceu nesse processo, foi a falta de coordenação das ações de política pública. A população com aquela chuva gigantesca, a água subindo, a água entrando por comportas, a água de esgoto subindo. Você entrava na internet para saber... falaram para sair de Porto Alegre, né? A autoridade pública falou, qual estrada que está livre e qual que não está? Onde é que eu acho essa informação? Tem hospitais que estão com problema de receber gente. Onde tem posto de saúde? Mas chegou a frente fria. Onde está distribuindo cobertor, água, comida? A incapacidade do poder público, nesse período, de coordenar as ações, centralizar a informação, garantir a curadoria da informação, o que é fundamental, porque tem muita informação errada rolando. E usar isso simultaneamente para que a população tivesse acesso a essa informação. Para onde é que eu vou? Né? O Google, né? Onde é que tem um posto de saúde perto de mim? E, ao mesmo tempo, orientar a logística, isso tem sido um tema já desde o fim de semana passado, enfim, quando a chuva começou a ficar realmente grave, preocupante. E eu acho que a gente tem um tema... Na pandemia foi parecido. Na pandemia, no começo da pandemia, a gente teve o mesmo problema. Né? Faltava respirador, onde precisa mais, comitê de crise gerenciando, capturando as informações com microdados e coordenando, tanto informar a população, qual hospital que eu vou, qual hospital que tem leito, para onde tem que ir o respirador, onde está mais urgente que o respirador, o tubo de oxigênio. A gente também não teve isso na pandemia. Né? Eu acho que tem aí uma revisão profunda que a gente tem que fazer na política pública e na cobrança de ações que, vamos combinar, não requer muita inteligência para isso. Né? Requer o mínimo de capital humano, né? E compromisso com o bem comum. Bom dia a todos aí. Meu obrigado pelo convite, estar aqui, é um prazer. A presença aqui do meu amigo Marcos Lisboa, né? Sempre bom estar com ele. Né? Mas o Marcos tem toda a razão, né? Essa tragédia que a gente está vivendo no Sul, né? Mostra um despreparo. O que me preocupa são as explicações, né? Porque a explicação está vendo de uma maneira muito simplista, né? É a transição energética. É o clima que mudou. Né? Como ele falou, esse tipo de evento, né? Aconteceu em outras épocas no Brasil. Mesmo na própria Rio Grande do Sul, tem a famosa enchente de 1941. Né? Eu não estou querendo dizer aqui que o mundo não está passando por mudança climática. Né? Apesar de ter sido convidado pelo Bolsonaro, presidente da Petrobras, eu não sou terraplanista. Mas eu acho que também é muito simples agora essa explicação. Não, é o clima que mudou. Né? Eu acho que o estrago que está sendo feito no Rio Grande do Sul, e a gente tem olhado, escutado especialistas dizendo que você vai precisar de 10 anos, né, para você recuperar tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, mostra que o Brasil realmente tem uma infraestrutura totalmente inadequada, né, uma infraestrutura velha. Eu não estou dizendo só em relação ao que está falta lá de bombas, dos diques funcionarem, né? Na Holanda também tem esses problemas, nunca acontece uma tragédia como esse, está lá abaixo do nível do mar. Né? Isso a gente vê em outros setores da economia. Né? A falta de investimento em infraestrutura é uma coisa impressionante. Né? Eu sempre falo que o Brasil tem uma infraestrutura, sei lá, do século XIX. Né? Você transporta combustível no Brasil de caminhão, né? Um país desse tamanho. Né? Você não tem aeroportos adequados, né? Você não tem saneamento adequado. A própria energia elétrica, o pessoal fala que está universalizado no Brasil, mas o consumo per capita é 7 vezes menor que os Estados Unidos, por exemplo. Universalizar energia elétrica, dizendo que o cara tem uma lâmpada em casa. Então, isso que eu acho que é um debate que a gente precisa ter, né? E cada vez que eu vejo um evento desse, uma tragédia, como o Márcio colocou agora, a gente tem que cuidar das pessoas, né? Mas eu acho que todo mundo sabe, entra governo, sai governo, a gente sabe o que deve fazer e não faz. Por que será? Né? Essa pergunta é que me perturba, né? Porque é igual a educação no Brasil, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas nenhum governo faz. Então, eu acho que alguém se beneficia com essa, entre aspas, bagunça que a gente vive, né? Não é possível, né? Porque agora, vai lá, tem a tragédia,
vai se colocar lá muito dinheiro para recuperar aquilo tudo. E vai ter, como ele falou, lá os problemas que teve na pandemia de desvio de dinheiro, vai ter dinheiro mal gasto, né? Você podia tudo ter feito uma obra bacana no Rio Grande do Sul, que a gente sabe, como o Marcos colocou, que é um estado que está sujeito a esse tipo de intempérie, no dia de sol, né? Quando tivesse sol, né? Agora, na chuva, na tempestade, a gente vai outra vez vai ter um recurso mal alocado, a gente vai outra vez comprometer as contas, aí o Marcos conhece isso muito mais do que as contas fiscais brasileiras. Aí você tudo vai ser explicado, a gente não pode deixar as pessoas morrerem, eu também acho. Mas, assim, então, é essa reflexão que eu fico pensando e me questionando. Por que a gente não resolve o problema de infraestrutura no Brasil, um país que tem o custo da infraestrutura no Brasil, um dos maiores custos do Brasil que tem. Tem 1000 exemplos, a gente vai pegar o exemplo do agronegócio, que é o grande negócio brasileiro. Você trazer produto do Centro-Oeste até o Porto de Santos, até Paranaguá, tem gente que fala que custa mais caro do que do Paranaguá até a China. Né? Então, é isso. Para mim é incompreensível, e cada vez que vem uma tragédia como essa, eu volto a repetir, eu me questiono, espera aí, por que isso? Por que a gente não bota dinheiro no momento que a gente sabe que qualquer acontecimento desse pode dar uma tragédia como essa? E aí eu volto ao início do que eu conversei com vocês. É muito simples agora a ministra do Meio Ambiente falar, não, está vendo, temos que fazer um plano climático para o Brasil, não sei o quê. Você faz 1000 conferências, vai ter outra cópia aí. Só conferência de concreto sai nada. Né? Então fica esse discurso aí, na minha opinião, vazio ambientalista. Tem coisa séria, mas, enfim, a gente pode até conversar hoje aqui, né? Eu acho que esse discurso ambiental, a transição energética, para mim, né, ela tem uma característica muito interessante, não só no Brasil como no mundo. A gente está fazendo uma transição energética com exclusão social. A gente está fazendo uma transição energética para rico, não é para pobre. Então, é bom a gente refletir, e esses eventos me fazem pensar mais ainda sobre isso. Perfeito, Adriano. Pegando o gancho, né, de infraestrutura de energia elétrica, né, a gente já está vivendo a questão da transição, né? Eletrificação dos automóveis já é uma realidade, inclusive no Brasil. Os automóveis mais vendidos hoje são elétricos. E, além disso, né, você agora tem uma nova realidade, né, que é a questão da inteligência artificial, que espera-se vai aumentar muito ainda a demanda por energia elétrica. Dado que a energia de combustíveis fósseis tem uma limitação, e aqui no Brasil a energia hidráulica também tem a sua limitação por conta da questão do alagamento de áreas que você não consegue mais alagar, aí vem a pergunta, de onde vai vir essa energia e como é que a gente vai lidar com a questão da estabilidade do sistema elétrico? Tá bom. O especialista aqui nisso é você, cara. Não sei eu não. Mas vamos lá. Acho que tem 2 pontos aqui. Tem os problemas do mundo. Tá? É verdade, quer dizer, a computação tem crescido de maneira impressionante, né? O que data center consome de energia muito alto. Já é uma fração, já aparece nos números do percentual de consumo de energia total do mundo. Né? Tem uma boa notícia, que tem tido uma queda no custo do processamento de informação realmente impressionante nas últimas décadas. Então, o custo por unidade de processamento. Tem a má notícia, né, que a física tem suas leis, e essas não dá para revogar, entre elas a da termodinâmica. Então, tem um limite inferior ao quanto você pode estar longe ainda, mas tem um limite inferior ao quanto você pode reduzir o custo do processamento de informação. Cada informação você processa, gera uma entropia, que gera calor, né, e você precisa de energia. Então, não tem... Hoje tem essas discussões sobre computação reversível, não sei o quê, mas, enfim, computação reversível na lógica, tudo bem, mas, enfim, em energia tem as polêmicas, mas, enfim, deixamos para os físicos. Tá? Isso é o problema do mundo. Como é que a gente vai lidar com isso? Carro elétrico, tem plano da bateria, talvez bata antes do que o carro elétrico, tem infraestrutura para viabilizar, enfim, tem lixo suficiente para todo mundo, como é que é, enfim, tem uma série de perguntas aí. O mundo está estudando isso. O mundo está estudando isso. A nossa vida aqui em energia é muito mais difícil do que precisa saber. Com tudo isso que está acontecendo no mundo, a gente podia estar muito melhor do que a gente está. Então vamos cuidar dos nossos problemas. Né? A gente tem uma regulação desastrosa no setor elétrico. Deixa eu usar um termo duro aqui, dado que eu estou de um lado do meu vizinho carioca,
né? Vizinho, porque Niterói é carioca, o desastrosa aqui. E a gente torna a nossa vida muito pior do que ela precisa ser. Então, a gente pode cuidar do nosso quintal. A gente tem um subsídio cruzado, por exemplo, da energia elétrica para solar, que é inacreditável. Não se justifica isso. Essas fazendas, né, de produção de energia solar, né, com custo, sem que não pagam custo da infraestrutura, e que gera uma série de problemas de gestão do sistema. A gente teve a MP de 2013 que desorganizou o setor. Ela prometia mais energia e mais barata. O resultado foi, a energia não aumentou e ela ficou mais cara. As empresas ficaram em dificuldade. Perdeu o consumidor, perderam as empresas. Todo mundo perdeu. Os leilões, depois daquela MP, vários ficaram vazios. Então, a gente complica a nossa vida. A agência reguladora, né, nunca foi muito sólida e com poderes claros, mas cada vez está mais frágil. Então, tem a energia no Brasil, que era relativamente barata em relação ao do resto do mundo, no fim dos anos 70, ficou cara. Então, isso para não falar dos outros problemas, né, que tem no setor de óleo e gás, enfim. Então, eu acho que, em vez de vamos deixar, o mundo está lidando com esses problemas. E a gente pode copiar o mundo. Acho que a gente passar a copiar quem faz melhor já é um grande avanço. Em vez de inventar, em vez de copiar a solução, a gente inventa problema. É uma mania que a gente tem, enfim. A gente é criativo. E vamos cuidar daqui, porque tem muita coisa a fazer. A energia no Brasil podia ser muito mais barata, muito mais estável e muito mais equânime, sem todos esses subsídios cruzados que foram criados. A gente deve estar na avenida mais importante do país em termos de negócio. Talvez a mais sofisticada, em vários aspectos. Acho que aqui deve ter gerador, né? Na escola que eu tocava, que aqui do lado, tinham 3. Aí ia para 4 agora geradores. Por quê? Porque falta energia. Quase toda semana. Não sei aqui como é que é. Né? Tem muita coisa a fazer. Vamos deixar os problemas do mundo para o mundo e vamos cuidar do nosso quintal, que a gente pode ter uma vida bem melhor nessa área. Olha, a tua pergunta é uma pergunta difícil, complexa, que depois da tua pergunta você não precisa fazer mais nenhuma, tá? Porque a gente pode ficar aqui o resto da manhã falando sobre essa sua pergunta. Porque eu acho que o Brasil, né, ele tem uma vantagem comparativa gigante nessa área de energia, a gente consegue usar isso. Né? O Brasil é um país que tem uma diversidade energética enorme, né, tanto de fonte fóssil quanto de fonte renovável, e a gente tem umas coisas malucas, né, porque você tem uma tarifa cara e uma energia barata. Como é que pode isso? Aí depois você pega o jornal, você vê assim, não, que a oferta de energia no Brasil está maior que a demanda, e não para de subir o preço. Então, são coisas assim que tem uma explicação para isso, né? Eu acho que a explicação para isso está um pouco na própria falta de planejamento, né? O setor de energia, um setor, ainda mais de energia elétrica, tem uma regulação, como o Marcos falou, que ninguém entende, né? Não sei, acho que é feito às vezes de propósito para ninguém entender. Muito difícil até para o cara investir no setor de energia elétrica, porque é uma insegurança jurídica e regulatória gigante. E hoje, cada vez mais, a gente está vendo também os lobbies funcionando muito, cada um a seu favor, e não necessariamente isso é o melhor para o país. Então, assim, você tinha um governo anterior que planejamento é uma palavra meia palavrão. Agora você tem um governo atual, falando da área de energia, que acha que quem planejar o setor de energia são as estatais. Né? Então, a gente não consegue chegar a um bom senso. Né? Então, uma coisa, por exemplo, que surpreende é que as pessoas olham para a energia e falam assim, não, o preço da solar é mais barato que o preço do gás natural. O produto, a energia é um produto diferenciado. Você tem uma coisa que se fala que é fator de capacidade, que o fator de capacidade de uma solar, aqui no Brasil talvez seja em torno de 20%, mas no mundo é em torno de 12%, e uma térmica tem um fator de capacidade de 85%. Então, quando você faz a conta, o gás é mais barato que a solar. E, no entanto, como ele colocou aqui, o Marcos, essa coisa do solar no Brasil virou uma coisa assim, uma coisa muito doida. E eu tenho falado que esse negócio do solar no Brasil virou um modelo Robin Hood às avessas, né?
Porque cada vez que eu vou pagar a minha conta de energia elétrica, eu estou transferindo renda para um cara que tem uma renda maior do que a minha, né? E está criando distorções gigantes. Pô. Hoje você já tem 43 gigawatts de energia solar no Brasil. Daqui a pouco, o operador do sistema elétrico brasileiro não vai conseguir operar esse sistema, porque ele não sabe de onde vem essa energia. O sistema brasileiro é um sistema interligado. E você começa a fazer muita energia fora do sistema interligado, o cara não vai conseguir operar. E aí você vai ter problemas, como já teve lá em 15 de agosto passado, que você teve um apagão. E isso pode ficar recorrente, ter mais apagões ainda. A gente fala que o setor elétrico está numa situação tão complexa que ele está vivendo o que a gente chama de uma espiral da morte. As distribuidoras quebradas, esse negócio do solar, por exemplo, está criando uma situação que o cara que bota muitos de vocês aí provavelmente têm painel solar em casa, e você bota o painel, não é que você é a favor do meio ambiente, é que você quer a tarifa mais barata. Aí você bota lá, você pagava uma conta de R$3.000, pagando uma conta de R$300. Então, um sinal de preço totalmente equivocado. Leva o quê? Você gastar energia de maneira ineficiente. Então, você liga o ar-condicionado com a janela aberta, você bota o ar-condicionado na casa do cachorro, sei lá, faz tudo que não deve fazer. E aí o pico de energia, lembra que a energia é uma coisa, um produto que você consome 24 horas, mas você tem períodos que você consome mais. Então, o pico da energia no Brasil, que já foi 7 da noite por causa do chuveiro elétrico, aí voltou para as 3 da tarde por causa do ar-condicionado, agora voltou para as 7 da noite por causa do solar. Então, o cara vai consumir energia solar quando tem sol, chega às 7 da noite, não tem sol, ele liga na distribuidora. Você precisa de térmica para não ter falta de energia. Só quer dizer que a tarifa que ele paga quando tem sol é a mesma tarifa quando ele vai acionar a distribuidora. Tinha que ser uma tarifa 3, 4 vezes mais cara. Então, está tudo errado. Entendeu? E aí, você falou de estabilidade do sistema. Aí as pessoas também acham que no Brasil, com esse modismo do ambiental, de demonização de fóssil, que você resolve o problema da geração no Brasil com sol e vento. Não resolve. O sol e vento é ótimo. Uma energia que a gente tem que aproveitar mesmo, nós temos vantagem comparativa. Mas ela tem os seus limitantes técnicos, ela é intermitente. Então, ela não gera segurança energética. Tá? Segurança energética que gera é térmica. Por isso você precisa de térmica a gás. Por isso você vai ter a volta, na minha opinião, da nuclear, que está acontecendo no mundo. O mundo está cada vez mais eletrificado. Eu falo que hoje o aparelho, uma coisa que você não consegue viver sem, é sem tomada. A gente não consegue viver mais sem tomada. Tomada é o troço mais importante do mundo hoje. Por quê? Está eletrificando. Então, esse processo de eletrificação ele vai necessitar de mais geração de energia. Então, o Brasil, a gente não pode abrir mão de uma energia. Não tem energia ruim, ruim não tem energia, e a gente tem que planejar olhando atributo e não só preço. Senão a gente vai realmente ter problemas de apagões, problemas de instabilidade energética. Eu estava outro dia no escritório, vou contar uma historinha, aí chegou um americano lá, ele olhou para baixo da minha mesa, viu uma caixinha assim, embaixo da minha mesa. Falou, o que é esse negócio aqui, hein? Esse aqui é o no-break. O que é no-break, hein? Falei, porra, não, break é um negócio, cara, que tem aqui no Brasil para estabilizar, porque aqui a energia fica assim, oscilando. Ele falou, pô, nunca tinha visto um negócio desse. Então isso é o exemplo do setor elétrico brasileiro. Perfeito. Mudando um pouquinho de assunto agora para a educação, começar pelo Marcos Lisboa, A educação é um assunto caro para você, a gente sabe disso. O Brasil é um país que, quando você olha o que a gente gasta em educação em relação ao PIB, comparando com outros países emergentes, é um valor até razoável, um valor até ok, mas quando você vai ver as nossas avaliações internacionais, comparando a gente com o resto do mundo, como, por exemplo, as avaliações PISA, o Brasil está sempre no fim do ranking. Na sua opinião, o que levou a gente a esse resultado tão ruim em educação? O que a gente precisa fazer, Marcos? Olha, esse ponto é muito importante. E acho que é só a educação e casa as duas perguntas. A gente despreza no Brasil, a política pública no Brasil despreza tanto a técnica quanto a evidência empírica. Qualquer política pública que você desenhar, como qualquer gestão de um negócio de sucesso, por muito tempo, envolve detalhes. E não é trivial. Os detalhes não são triviais. Quer dizer, eu quero leiloar uma concessão pública, não é vender como se vende um quadro. Não é assim, quer dar o lance maior. Isso a economia já sabe, já deu prêmio Nobel,
Há 40 anos. Depende das características da tecnologia, depende da característica do setor, né? Depende de uma série de aspectos, e os desenhos podem ser incrivelmente complexos. Acho que foi o prêmio Nobel do Paul Milgrom e do Bob Wilson, né? Há alguns anos atrás, que os Estados Unidos adotou já em 93-4, e deu manchete no New York Times como o maior leilão da história. E a gente estava vendendo telefonia como se fosse quadro, 4 anos depois, sem prestar atenção. A técnica importa. Quando a gente olha o setor elétrico, né, a gente deu aqui alguns exemplos anedóticos. Quem paga a infraestrutura da energia? Não é a solar. É cheio de subsídio cruzado, tá? Você usa uma coisa e quem paga a conta sou eu. Por isso que uma fica mais barata que a outra, o sistema de preço fica distorcido, enfim. Na educação é a mesma coisa. A gente não presta atenção nos detalhes da educação e não olha as melhores experiências. Os países, tem alguns países do mundo que estão meio numa Olimpíada de quem tem a melhor educação. Tem a Coreia, Singapura, Finlândia. Tem outros que estão muito bem, os países nórdicos. Tem outros que tradicionalmente são bons. Uma Alemanha, França. E tem muita técnica em educação. Tem muita pesquisa com microdados sobre educação. Não é simplesmente pegar um professor que é formado em matemática, botar numa sala de aula e falar, ensina aí logaritmo para essa criançada. Ou liberdade na sala de aula. Não. Os países têm muito detalhe para esses países terem tanto sucesso em educação que melhora todo ano, isso é melhora contínua. Não é que eles chegaram no patamar, todo mundo sabe fazer e agora vão fazer igual. Então você tem o que a criança deve aprender em cada ano. Qual é o conteúdo específico? Detalhe, tá? No ensino fundamental é português e matemática. Tá? O resto que você quiser botar, tem que botar integrado com os cursos de português e matemática. Desenvolvimento da criança, fundamental, é linguagem quantitativa e verbal. Isso tem que desenvolver nos primeiros anos. Depois você aprende o resto. Se isso não for bem desenvolvido, ou se competir com outras coisas, você não desenvolve bem isso, você prejudica a criança pelo resto. Tá? Tem que aprender na idade certa, outra coisa que a gente sabe. Cada ano da criança faz diferença. E não dá para ficar trocando, isso não tem improviso aí. Tem que cuidar do pré-natal, tem que cuidar do 0 aos 7 anos, que é a fase mais importante para o desenvolvimento do cérebro. Quantas palavras você sabe aos 3 anos? Você pega 2 crianças com números diferentes, a probabilidade dessas números de palavras com a idade aumentar a diferença é imensa, tá? Se você errou dos 3 anos, não vai tentar corrigir com 20. Errou aos 7, não vai tentar corrigir aos 20. Você compromete na vida. De novo, tem pesquisas com microdados acompanhando pessoas durante 40 anos. Né? Isso não é. Agora isso entra no debate brasileiro, não. O que entra é quando a gente gasta. Tem a dinâmica de sala de aula. Não é trivial a dinâmica de sala de aula. Quando eu vejo o aluno passando para trás, ninguém pode ficar para trás. Isso é uma regra no resto do mundo. Mas ninguém pode ficar para trás. Como é que eu identifico quem está ficando para trás? E como é que eu não prejudico os que estão bem para cuidar dos outros? Tem técnica para isso. Como é que eu faço a avaliação? Não pode ser o próprio professor só avaliando seus alunos. Vocês são setor privado. Imagina só, eu sou um diretor de uma empresa e quem me avalia? Eu mesmo. Como assim eu mesmo me avalio? Eu estou avaliando os alunos. Tem que ter avaliação independente do aprendizado. Não começar a fazer gestão. No Brasil é comum, não, essa turma aqui de cálculo eu reprovei 20%. A turma não era boa. Não, se você reprovou 20% da turma, quem não é bom é você, professor. E, obviamente, para você não facilitar na nota, tem que ter uma avaliação independente se os alunos aprenderam os rubrics, as competências de cálculo esperadas. A gente tem que ter escrito em algum lugar quais são as competências que o aluno tem que ter, ou uma aluna, ao terminar aquele curso. Aí tem que ter algum mecanismo externo de avaliação para ver se a criança aprendeu ou não aprendeu. Se não aprendeu, temos um problema com o professor ou com o diretor da escola. Tem técnica para diretor. Tem pesquisa com microdados. Vou dar um exemplo do que é pesquisa com microdados. Pega 300 escolas do México, do Texas, sorteia metade para um lado, metade para o outro. Para metade dá um curso de MBA para o diretor, para metade não. Curso de 2 anos de MBA. Ao fim do primeiro ano, mede os alunos da escola que tiveram MBA aprenderam mais do que as outras. Ao fim do segundo ano, a mesma coisa. A resposta é sim, aprende. Se o diretor sabe gestão, sobretudo do primeiro ano do MBA. Está lotado de pesquisa. Como é que você paga professor? Como é que você avalia o desempenho?
desculpe me alongar no tema, nós ignoramos todos esses detalhes. Isso, quase tudo que eu falei aqui, tudo que eu falei aqui é tabu. No geral, o que eu falo é meio tabu no debate de política pública do Brasil. Mas isso aqui, em particular, nós ignoramos. Bom, aí dá errado, né? Não vamos ficar surpresos. Acho que depois dessa aula que o Marcos deu aqui, né, falar de educação, eu tenho uma experiência assim, de muitos anos professor de UFRJ, né? Então, o que eu fico, por exemplo, impressionado com foi a queda, né, da qualidade do ensino no Brasil público, né, nas universidades. Tanto que o surgimento de tanta empresa, tanta universidade privada, o INSPER, que você teve tanto tempo lá à frente, é a tentativa de melhorar esse negócio, né? Porque a universidade pública no Brasil virou uma coisa política, né? Virou gueto político, virou uma coisa ideológica, né? A gente não... antigamente, no Rio de Janeiro, para você fazer um vestibular, passar para a UFRJ, era uma concorrência gigante. Hoje em dia, ninguém quer ir para estudar na UFRJ, né? Só quem não tem recurso para pagar uma universidade privada, né? E essa história, cara, outra vez, a gente fazer um gancho com o que eu conheço um pouquinho mais aí de energia, a gente percebe isso também, entendeu? E percebe porque são dois setores no Brasil que... Aquela coisa que eu coloquei numa primeira resposta para você, do que eu não entendo por que não resolve o problema da infraestrutura, também eu não entendo por que não resolve o problema da educação no Brasil, né? O que ele falou é tão mais simples. E outra coisa, não precisa gastar mais dinheiro, é gastar melhor o dinheiro. O Brasil também é isso que eu estou falando. A gente gasta o dinheiro mal gasto, né? E acaba não resolvendo os problemas que a economia, que o Brasil tem hoje, né? O setor elétrico é um exemplo. A gente está vivendo aí agora, no mundo, uma situação pós-pandemia muito interessante, né? Porque até a pandemia, você achava que você ia se resolver o problema só com sustentabilidade, com energia limpa. Pós-pandemia, né, você agora está vendo, não, peraí, eu tenho que também ter segurança energética, senão não vai funcionar, né? E depois da pandemia, ainda teve crise geopolítica, guerra Rússia-Ucrânia, e essa crise geopolítica não sabe onde vai parar. Aí tem crise econômica hoje. Então, assim, os desafios, e a gente precisa de educar as pessoas para isso, são muitos. Eu acho que o desafio que a gente vive hoje, a gente tem que atender três coisas que numa situação que a gente vive hoje. A gente tem que atender a questão do sustentabilidade. O mundo realmente tem que olhar com mais cuidado a questão do meio ambiente, mas a gente não pode abrir mão de segurança energética, porque quando a gente abre mão da segurança energética, você veio para o mundo com um fenômeno de inflação energética, né? O preço da energia voltou a subir muito, né? Principalmente o preço do barril do petróleo. A gente esquece que, na véspera da guerra da Ucrânia com a Rússia, o barril já estava $80, né? E, por fim, você tem que dar acesso às camadas de baixa renda, né? À energia, né? Porque hoje a energia elétrica é um bem essencial, cada vez vai ser mais, né? Então, acho que isso tudo é preciso levar para a sociedade e educar a sociedade com essas boas informações. São coisas simples. A gente não quer ou não consegue, né? Estava falando aqui, antes de entrar, que Marcos, acho que a gente falou pouco do desastre que foi a MP 579, né? Talvez sim, né? Mas também a gente tem que ter... As pessoas parece que esquecem rápido. Só né? para lembrar, esse foi a MP de 13 para 14, do setor elétrico, que deu um desastre depois. Cheio de lote que não conseguia vender, as empresas já pagaram, a oferta de energia piorou, enfim. Agora vem o MP, o governo quer passar a tal da 1212, que outra vez, para que é? Reduzir tarifa. Sem a preocupação, mas reduzir a tarifa na base da canetada, né? Que foi a canetada que o presidente Dilma fez e desarticulou o setor inteiro. Até hoje a gente paga essa conta, quem paga? O consumidor. Agora vem a 1212, que é super interessante. O governo quer usar um fundo da Eletrobras, da lei da privatização da Eletrobras, que seria pago em 20 anos para abater tarifa mesmo, mas ele quer trazer, a securitizar esse dinheiro para dar uma redução na tarifa aí de 3,5%. Quer usar fundo regional, que foram criados fundos regionais na lei da Eletrobras, alguns para você recuperar a bacia hidrográfica, outros na região norte para você trocar geração a diesel por geração mais limpa, e esse da região norte o governo quer usar para reduzir a tarifa do Amapá, porque o Amapá teve uma revisão tarifária e ia aumentar 34%. Né? Então,
Ou seja, vai usar esse dinheiro, ano que vem não tem mais. Então a tarifa vai voltar a crescer ano que vem. Aí tem o capítulo 2 da MP 1212, é você esticar mais ainda o subsídio da energia solar, que era 48 meses, agora vai para 30 mais 36. E estimular mais ainda investimento em linha de transmissão. Linha de transmissão hoje é o segundo elemento que mais aumenta a tarifa no Brasil nos últimos 20 anos. Você está construindo linha de transmissão para trazer energia solar e eólica do Nordeste, linhas que vão ficar subutilizadas, porque, outra vez, não faz sol de noite, não venta toda hora. Tá certo? E aí, ao contrário, vai subir a tarifa com isso, não vai descer a tarifa. E aí você nunca ataca a razão central, que são os subsídios. Você tem uma conta aí de subsídio de quase 40 bilhões que a gente paga. Esse é o principal elemento que explica a tarifa cara no Brasil. Uma das coisas que está nessa conta, que é subsídio de energia solar e subsídio de energia eólica, que não precisa mais. Ela é altamente competitiva, né? Hoje no Brasil. E outra coisa, você cria assim, mitos, né? A energia solar e eólica vai resolver o Nordeste brasileiro. Eu não consigo entender essa história. Aliás, sempre que você conta uma mentira bem contada, virou uma verdade. Porque energia eólica e solar no Nordeste não gera emprego. Eu brinco que energia solar, você fez lá fazendo solar, depois é um cachorro e um cara para cuidar. Então não gera emprego. Não gera receita porque o imposto é pago no estado que consome energia, não no que produz energia. Né? Então, assim, qual o benefício que gera? Tudo bem, a renda terra de quem está em terra lá, mas é uma coisa mínima. E, no entanto, se faz um evento de energia solar, eólica, vai resolver o Nordeste brasileiro. Então, assim, essa falta de formação, essa falta até educacional também no setor é muito ruim, né? Porque as pessoas acreditam que é isso. Né? Teve aí um slogan genial, né? Não pode taxar o sol. Né? Esse é genial. É maravilhoso, né? Melhor que essa, mas só o petróleo é nosso. Esse é imbatível. Só vou lembrar a história. Há tempos que os técnicos querem acabar com esse subsídio de energia solar, que não precisa mais. Né? E que, no fundo, é subsídio para grande empresa com suas fazendas solares, etc., que eles usam toda a infraestrutura, não pagam, e gera um problemão na gestão do setor elétrico. E aí, aí alguém foi no presidente e falou, não querem taxar o sol. Bom, ele acreditava, né? Acreditou na história, vai taxar o sol. Aí morreu. Os lobbies do Brasil são muito competentes nos slogans. São super competentes. Esse slogan taxar o sol é genial, né? Perfeito. Continuando no tema energia e infraestrutura, mas agora vamos para um assunto quente, um assunto que está sempre nas manchetes da mídia, né? Petrobras, Adriano. A Petrobras hoje está vivendo um momento muito interessante em termos de produção, né? A gente está rampando ainda o pré-sal, forte geração de caixa, porém agora com uma mudança de orientação política, né? Novos investimentos, segurando o preço de combustível. Como é que você está vendo a empresa hoje? Como é que você vê o futuro dela com essa nova orientação que a gente está vivenciando agora? Olha, eu vejo com preocupação, né? Aliás, ontem saiu o resultado da Petrobras, vocês vejam, aí quem não viu ainda, o resultado caiu tudo, né? Caiu muito ontem. Né? Então eu vejo com preocupação porque, assim, né? Essa história de Petrobras é uma história que mexe com o psique da nação. Né? Assim, Petrobras é um negócio, cara... Negócio assim, preço de gasolina no Brasil é um problemaço, assim. Você vê como a gente não consegue modernizar nem a cabeça das pessoas, né? Que eu faço, se política social fosse reduzir preço de gasolina e diesel, subsidiar, a Venezuela era o melhor país do mundo, né? Gasolina é de graça, porra. Né? Então não é assim. Então eu vejo preocupação, por quê? Porque eu estou vendo se voltar a cometer os mesmos erros do passado, né? Ano passado foi um ano bom, porque o petróleo ficou em 80, 78, mas não teve a volatilidade para cima. Então, apesar do anúncio do fim da tal da paridade de importação, você manteve a paridade de importação. Agora, a partir do final desse ano, começa a preocupar. Primeiro, quando você vê o plano de investimento da Petrobras, que ela vai voltar a investir em tudo que é canto, né? Ela vai deixar de focar no core business dela, que é explorar e produzir petróleo, onde ela é uma das melhores empresas do mundo, né?
e vai outra vez voltar a investir em refinaria, em energia renovável. Ontem eu li que o presidente da Petrobras quer voltar a Petrofértil, quer ressuscitar a Petrofértil. Enfim, essa coisa... agora não, agora é diferente, nós estamos vivendo um mundo diferente, agora vai dar certo. Não vai dar certo. Vai ser um horror outra vez se implantar isso, entendeu? Porque eu acho o contrário. Eu acho que a sociedade brasileira, eu tenho falado isso, assim, está madura para discutir a privatização da Petrobras. Eu não vejo nenhuma lógica um país como o Brasil ser acionista majoritário de uma empresa de petróleo, né? Em plena transição energética, onde a tendência é o petróleo ser menos protagonista, né? Então, quanto mais você demorar a privatizar a Petrobras, menos você vai arrecadar, porque vai valer menos, tá certo? Na médio e longo prazo. E ninguém discute isso, ao contrário, né? O que acontece com o Brasil é que esse modelo, a gente está vendo... Por que eu estou falando de privatização? Porque esse modelo de economia mista de Petrobras já se mostrou que é um modelo falido, cara. Porque o governo olha o modelo de economia mista, ele acha que a Petrobras é do governo de plantão, né? O presidente Lula só falta passar para o imposto de renda dele a Petrobras, que ele acha que é dele, porra. Entendeu? O Bolsonaro também achar, todos eles acham uma coisa, entendeu? E aí não funciona. Então a gente, vão radicalizar, ou você privatiza ou você estatiza de uma vez. Porque do jeito que vai é que ela não vai. Outra vez, a política de Petrobras, ele sempre é assim. Você olha para a Petrobras pelo retrovisor, né? Então, por exemplo, eu acho que a Petrobras tem que ser instrumento de política econômica, tem que investir em tudo que é canto. Né? Você fala, quem dirige olhando para o retrovisor vai bater com o carro. E a Petrobras vai bater outra vez com o carro se continuar assim. Então, para te finalizar, eu estou preocupado, sim, com a Petrobras, porque a gente tem toda a chance de repetir aqueles erros de... Agora, qual é a grande desvantagem nesse momento, né, Márcio? Que o petróleo está a 80, 90 dólares. Aí atura de desaforo, né? Se cair, meu amigo, aí você vai ter problemas sérios. Enquanto ele estiver a 80, 90, você aguenta o desaforo. Mas, mesmo assim, a gente acha que essa ação de Petrobras poderia valer o dobro, né? Na minha opinião, porque a Petrobras, do ponto de vista estrutural, é tremenda de uma empresa. A Petrobras hoje, o Brasil hoje produz 3,5 milhões de barris dia de petróleo. A gente é o 9º maior produtor de petróleo do mundo. A gente está encostado no Irã, ali, assim, pequenininho, custo baixo. Tendência de chegar a 4, 5 milhões de barris dia. Hoje o petróleo já é o principal produto da balança comercial brasileira. Hoje o petróleo gera royalties que não acaba mais. A Petrobras é quem paga mais imposto. Isso que é política social, na minha opinião. Então, o petróleo hoje não é o Brasil da década de 80, a gente importava 80% do petróleo que consumia. Então, o petróleo hoje é bom para o Brasil. Mas aí, só para terminar, tem outra vez... A Petrobras é a única empresa no mundo que eu conheço de petroleiro que gosta de petróleo barato, né? Todo mundo petroleiro gosta de petróleo caro, porque é quando dá lucro, né? E o Petrobras não, gosta de petróleo barato, principalmente o presidente da Petrobras, seja ele qual for, né? Ele tem medo do petróleo caro, porque se o petróleo está caro, o risco de ele perder o emprego é muito alto. Então, ele quer petróleo barato. E não funciona, né? Perfeito. Marcos, dentre as crises que a gente vive, eu creio que tem uma crise que a gente vive hoje, o mundo vive hoje, mas é uma crise silenciosa que é pouco falada, pelo menos aqui no Brasil. Ontem, inclusive, foi capa do Wall Street Journal, mas aqui no Brasil o tema pouco debatido, que é a crise demográfica, né? Estamos vivendo aí um verdadeiro apagão em termos demográficos. O jornal Valor soltou, tem uns 15 dias mais ou menos, a relação entre contribuintes da Previdência para beneficiários, né? Essa relação está 2:1. A expectativa é que até 2040, 2050, isso vai ficar 1:1. Muito antes disso, a Previdência já quebrou. Que solução a gente tem para, de novo, não cair num desastre em termos fiscais? E como é que a gente consegue fazer a justiça geracional, né? Que é um tema também que pouca gente fala, né? Como é que você está vendo essa nova necessidade da gente mexer na Previdência? Vamos lá. A má notícia é que a gente só foi negligente, irresponsável. Esses números a gente já sabia em 2000.
quando começa o debate da Previdência, na verdade, meados dos anos 90, exatamente esses números eram utilizados. A gente já sabia que a população ia envelhecer, que a quantidade de pessoas em idade ativa ia uma hora começar a cair. Já tinha visto acontecer com o Japão, já sabia a tendência, demografia, uma coisa de longo prazo. A gente já sabia tudo isso. Tudo isso a gente já sabia. Eu participei de debates com esses números. 2000. Bom, a gente resolveu não fazer a reforma da Previdência. Um pouco antes, né, de 2000. Resolvemos. A sociedade resolveu não levar isso, não achar isso muito importante. Ninguém ficou muito incomodado. Né? Quem tentava falar no assunto, não. E aí não fizemos. Mas, contas, parte do grave problema fiscal que a gente vive no Brasil é a Previdência. Quando volta o debate... vários países do mundo fizeram reforma naquela época. Tá? A reforma recente ela tinha que ter acontecido em 2000. Agora era outra, está fazendo uma outra reforma. Os países têm que fazer reforma da Previdência. Né? Você tem 2 tipos de regime principais. Um, capitalização, que eu poupo para mim mesmo. Né? E tem um regime de repartição em que você poupa para pagar minha aposentadoria. E aí todos esses sistemas aparecem. Nesse sistema, se o envelhecimento, você vai ter que ir ajustando. É muito difícil fazer o certo desde o começo. A tendência demográfica varia um pouquinho. Bom, então, primeiro, aí você tem que fazer. Mas não quisemos fazer lá, fizemos atrasados. Atrasados. E com um discurso meio torto, né? Vamos economizar 1 trilhão. Não vai economizar nada. Deu trabalhão para a reforma passar. Porque o pessoal preocupado, vai botar 1 trilhão na mão do governo, como é que vai ser isso? Aí tem que explicar e falar assim, não, gente, não tem economia. Como não tem economia? Não tem economia nenhuma. Vai deixar de aumentar. Não tem economia nenhuma. Vai crescer mais lentamente. Acima do PIB. Não é 1 trilhão, tá? Não é 1 trilhão. Às vezes você quer ser muito vendedor, você acaba atrapalhando. Né? Primeiro ponto é esse. A segunda notícia ruim é que o Brasil é um dos 9 países do mundo, são 200, com transição demográfica mais rápida. A geração dos meus pais tinha, em média, a garotada aí pode não acreditar, 6 filhos por casal, tinha amigos com 11 irmãos. Meu avô teve 7 filhos. Né? A geração mais nova tem 1,7. Né? E tá... Então, o Brasil, né? Das 9 é Brasil, Coreia, China, Colômbia. Não. Os outros 190 estão bem mais devagar, inclusive os Estados Unidos. Qual é o problema daí? Nós estamos usando a demográfica muito mais rápido. E foi até um susto para os demógrafos, uma área que não costuma ter susto. Você não teve o censo de 90, foi feito em 91 pela crise. E, de repente, todas as pesquisas amostragens estavam atrapalhadas, porque elas previam um certo envelhecimento e veio mais rápido. Agora também veio um pouquinho mais rápido do que o esperado. Isso quer dizer que a gente tem que correr mais rápido. De novo, gente, se não quiser fazer reforma da Previdência e mais dura, não quiser porque acha que vai fazer, que vai acontecer, enfim, aqueles discursos de catástrofe, que em geral, pega um probleminha que é 0,01% e aquilo vira na batalha política de derrotar o outro, tudo bem, só vai ter... A gente gosta de ser um país medíocre. Então, vamos continuar sendo um país medíocre, tem que cuidar. A última notícia aqui... então, tem que fazer mesmo, é isso mesmo. A nossa população em idade adulta ela vai começar a encolher em 2 décadas, mais ou menos. Vai ter menos adultos trabalhando, nominalmente. Só que a população com mais de 60 anos vai crescer 230%. Então, meu recado para vocês, os mais jovens aqui, por favor, olha, façam ginástica, façam exercício, por favor, não fumem, bebam com muita moderação. Os benefícios do vinho são exagerados. Né? Não façam isso, né? Porque vocês vão ter que trabalhar muito arduamente para pagar a minha aposentadoria e do Adriano. Ainda continuando no tema de reformas, né? Reforma tributária. Muito se falou sobre essa reforma tributária que está saindo do forno agora. Escutamos as opiniões mais diversas. E a sua opinião? Qual a sua leitura sobre
o que está saindo do forno. Vamos lá. Eu estou me sentindo, às vezes, com o papel, será Rui Castro, né, nostálgico do passado. Né? De novo, perdemos o bonde ali. A economia entendeu que o IVA é o melhor imposto sobre consumo há 70 anos. Há 70 anos. E virou exercício de aluno de pós-graduação. Qual o tributo ótimo que menos prejudica crescimento, investimento, produtividade? É o IVA, você deriva lá as equações. E esse imposto tem algumas... Por que ele é o melhor imposto? Porque é o seguinte, eu olho todos os projetos de investimento, você é o CIO, olho todos os projetos de investimento. Imagina um mundo que não tem imposto. Tem um investimento ruim, médio, melhor. Ou fábrica, ou produção ruim, média, melhor. O que você não quer que o imposto sobre consumo faça? Que na hora que você considera o imposto sobre consumo, essa ordem invirta. Isso é, você escolhe uma tecnologia pior, ela é pior, mas porque tem menos imposto. Eu escolho um produto pior, mas porque tem menos imposto. A sociedade fica mais pobre. Às vezes, esse pior nem é visível para você, porque o imposto está distorcendo os preços relativos do que você compra. Tem uma máquina ótima, só que essa máquina é muito boa, né? Mas ela é cara. Não, ela é cara porque tem muito imposto, é cara que é barata, tem pouco imposto. Aí você pega a máquina pior, mais barata, isso compromete a produtividade. Estou aqui resumindo o que está por trás do IVA. E como é que o IVA tem que ser desenhado? Qual é o melhor IVA possível para o país? É fácil. Você tributa no destino, jamais na origem. Primeiro. Segundo, é crédito financeiro. Nota fiscal do que vendeu, menos nota fiscal do que comprou, alíquota única sobre a diferença. Igual para todo mundo. É esse imposto que evita todos os problemas que eu falei. O mundo conseguiu fazer isso? Quase. Fez muito parecido. Volta e meia tem alguns setores privilegiados pela pessoa na política, cada vez menos. Quanto mais moderno o IVA, mais recente faz. 170 países do mundo usam o IVA. E o Brasil? Lembra, IVA é destino, no Brasil é na origem. Lá fora é crédito financeiro, no Brasil crédito produtivo. Isso é, alguém tem que dizer o que eu posso deduzir no meu imposto a pagar. Essa máquina eu posso deduzir? Pode. O uniforme do funcionário pode? Acho que não. E a despesa de marketing pode? Em alguns casos sim, outros não. Quem decide? Eu não sei. E a decisão é estável? Não. É um caos. Não se faz isso. Não se faz isso. E a alíquota única, como eu falei, essa aí é uma que os países têm algumas exceçõezinhas. Quanto melhor o IVA, menos tem. Em alguns recentes, e alguns que fizeram mais recentemente não tem. Para dar uma noção da encrenca que gera essas perguntas que eu fiz aqui, que são decorrência do nosso sistema tributário, o contencioso tributário em países da OCDE, o dado mais recente que a gente tem, que não é muito recente, mas enfim, contencioso tributário na OCDE, 0,28% do PIB. 0,28%. No Brasil, contencioso administrativo, 15%. Está falando o quê? 70 vezes maior. 0,28, né? 5 vai para 1, né? 5 vezes 15, 50. Uns 70 vezes maior. Conta de padeiro aqui. Mas como 70 vezes maior? Uma coisa é um país ser 20% pior numa coisa, 10%, 40%. Mas não 70 vezes maior, pior. Essa é uma diferença. A América Latina não tem isso, não, tá? A América Latina é que nem a OCDE. Se você contar o contencioso judicial, 75% do PIB. É um número que não adianta que o gringo não vai entender. Agora, dito isso, a reforma foi boa? Ela foi medíocre. Ela enfrenta alguns problemas grandes que a gente tem, como origem, destino, crédito financeiro, vamos ver, estou esperando ver essa regulamentação, como é que vai sair. O artigo lá na reforma constitucional, a meu ver, não ficou bom, porque aquilo já devia estar na Constituição e sempre tem uma vírgula que vem depois. Sabe-se lá o que sai. Vírgula em lei dá dor de cabeça, tá? Regra geral dá dor de cabeça. Ou com muita frequência dá dor de cabeça. Segunda coisa, a PEC 45 era ótima. Eu acho que a PEC 45 estava na fronteira do que o mundo faz, das melhores práticas. Só que aí o lobby domina. Né? E a nossa aceitação do lobby é algo assim. Não, olha que eu reclamo, trato disso, escrevo sobre isso há 15 anos, 12 anos.
Mas é impressionante. Então, a cesta básica. Cesta básica é uma péssima política social. Você tributar a cesta básica e dar o dinheiro para o mais pobre, se resolve a desigualdade 12 vezes mais. 12 vezes. Mas que é 12 vezes. O que é cesta básica? Eu não sei. Peixe é cesta básica? Acho que é. Salmão é peixe? É. E ovas de salmão? Não, se é ova de salmão é peixe, né? E como é que você faz? E o que entra ali? Mas no Nordeste a cesta de consumo é diferente do Sudeste, que é diferente de Minas Gerais. Como é que você vai ajustar? Ah, não sei. Então, o lobby de vendedor de alimento domina. Eu quero ver se eu consigo morder alguma boquinha para mim. E eu uso os pobres como espantalho. Né? E a sociedade compra, tá? A sociedade compra isso aí. Mas não para isso. Se eu pegar a lista da lei, é impressionante a quantidade de itens que entraram. Política social não se faz com tributação sobre consumo. Essa é a maneira mais ineficiente de fazer política social. Mas os lobbies dominariam. A minha categoria entrou como lobby. Economista, consultor, profissionais liberais, médicos, advogados, que estão no lucro presumido, faturam mais de 5 milhões vendendo serviço. Serviço é quase tudo renda, tá, pessoal? A gente vai pagar menos imposto. O constrangimento que é ver representantes, lobbies de profissionais liberais, de médicos, advogados, de outros profissionais liberais, como da minha profissão, que estão no 0,001% mais rico, dizendo que eles são melhores do que o resto da população e eles têm direito a pagar menos impostos, é constrangedor. Né? E a sociedade topa isso. Não, o médico é classe média. Não, não é. O médico do lucro presumido não é classe média. A classe média no Brasil ganha 3 mil reais por mês. Se você fatura 20 milhões por ano, você não é classe média. Eu acho meio inaceitável o poder desses lobbies. Né? Mas a sociedade é complacente. Nessa questão de reforma tributária, o próprio setor de energia tem um negócio que está incomodando muito, né, Marcos? É o imposto seletivo, né? Porque o imposto seletivo, tá, o imposto do pecado, né, que você está colocando, tributando petróleo, gás natural e minério, né? E tanto na produção quanto na exportação, né? Então, isso aí você vai, porque a gente estava conversando aqui hoje, petróleo e minério são importantes na pauta comercial brasileira. Então, você está tirando competitividade desses produtos para exportação. Além do mais, você também são produtos hoje que já tem um tipo de imposto. O petróleo paga royalties, né? Paga participação especial, paga uma porção de coisas. E aí, outra vez, quer dizer, você começa a criar uma situação no Brasil para você também desestimular investimento, né? O tal das participações governamentais no total que a indústria fatura já é alto e vai crescer mais ainda, né? Então, essa coisa do imposto seletivo também foi outro ponto, né? Mas é aquele negócio, né, eu acho, né? A gente só toma dinheiro de quem tem, né? Não, mas está hiper mal escrito o artigo. Está super mal. Mal escrito para automóveis, de aeronaves. Você lê a lei e você fala assim, mas vem cá, não tinha advogado aqui, não? Ah, não, estão lá no lobby para pagar menos imposto. Agora, então é imposto seletivo. O argumento é todo torto tecnicamente, porque o pessoal fala seletivo, do pecado, externalidade, aí vários dos bens estão sendo tributados. Não tem nada de externalidade. Mas o conceito de externalidade é completamente diferente do que muita gente usa aí no debate. Há uma confusão técnica gigantesca. Olha, não dá para escapar da impressão, tomara que eu esteja errado, né? Que não é apenas uma maneira de tributar a exportação e alguns outros bens e serviços para arrecadar mais, né? De uma maneira muito torta, tecnicamente mal feita e uma história curta. O Brasil foi um grande produtor de algodão no século XIX, começo. Grande produtor. Você tem os dados do Porto de Liverpool, que toda importação inglesa quase chegava. Ninguém queria ser embaixador da Inglaterra, você queria ser cônsul de Liverpool. Inclusive o nosso grande diplomata. Né? Porque o cônsul ganhava uma comissão do Porto. Tá? É sério. Aí você sabe os dados, você sabe 40%. Na época, a grande indústria, 1810, 15, era a indústria têxtil, era a Revolução Industrial. 40% do algodão de Liverpool vinha do Maranhão e regiões perto. Era um algodão ótimo, grande, 40%. Tem artigo acadêmico publicado sobre isso, tá? Com bem todos os detalhes. Uma bela tese de doutorado, aliás. O 40%. Aí veio a família real,
depois virou imperial. É engraçado, porque era real quando chegou no Brasil. Aí, quando perdeu parte, virou imperial. Né? Eu nunca vi o império ser menor do que o reino. Mas, enfim, aí tinha que financiar a família real, que não era pequena. Ninguém sabe muito bem se era 8 mil pessoas, 10 ou 15 mil pessoas. Mas era gente aberta. Era tanta gente que eles inventaram um ministro para tirar a casa de quem morava no Rio de Janeiro para acomodar a parte da família. Porque o número é esse, tá? São milhares. Então, você tinha que ir lá e falar, olha, você mora aqui? Não, você morava, você não mora mais. Porque agora a casa aqui é do Adriano, que veio de Portugal, da família real. 8, 10, 15 mil pessoas. Essa coroa desse ministro era o ministro da aposentadoria, porque ele tirava aposentos. Né? Bom, voltando... É sério. Joaquim Macedo, aprendi isso com ele. Bom, aí tinha que financiar essa família gigantesca. Como é que faz? Já sei. Vou tributar a exportação. Aí você põe tarifa de exportação sobre algodão, açúcar, etc. E aí foram aumentando a tarifa. O que aconteceu com o nosso algodão? Ele perdeu a competitividade. Em pouco tempo, você matou a indústria de algodão. Parte número 1 da política pública. Você não tributa exportação, gente. Esse é o princípio meio básico. É isso. E está se tributando. Na realidade, se você pegar no início do governo do presidente Lula, eles criaram o imposto de exportação do petróleo. Aí depois eles voltaram para trás e agora está travestido nesse negócio aí, né? Mas o Brasil tem essa coisa, né? Eu também, o Brasil, ele é assim, eu acho que o Brasil é sempre aquele aluno da última fila da sala, né? Então, aquele aluno que vai para a sala de aula e ele não vai para estudar, ele vai para conversar do fim de semana. É a turma do fundão da sala. E aí, pô, o cara só passa de ano se ele colar, né? Senão não passa de ano. Então ele vai... Agora, o problema do Brasil é que ele cola errado, entendeu? Além de ser o último aluno da sala, ele cola errado. Então, cola errado a gente vê em todas as coisas, né? Quando faz reforma tributária, quando faz reforma do setor elétrico, quando faz política de petróleo, entendeu? Então, isso é uma coisa impressionante, né? E aí a gente está sempre fazendo, como ele falou, reformas medíocres, né? E não vai nunca fazer. A gente agora está vivendo uma situação que o mundo está passando por uma mudança muito importante. Você sabe que os ambientalistas apostavam que você ia ter uma redução do consumo de energia elétrica até o fim da década, né? Apesar de um crescimento populacional lá pelos lados da África, coisa e tal. E agora está se vendo ao contrário, né? Quer dizer, você vai ter volta de um crescimento gigante de energia elétrica em função de coisas que aconteceram pós-pandemia, né? Que é o quê? É o tal da inteligência artificial, é criptomoeda. Você precisa de data center, né? O data center hoje é um consumidor de energia gigantesco. Então, se o pessoal, por exemplo, e precisa de uma energia de qualidade ininterrupta, né? Energia renovável não consegue sozinha atuar em cima de um data center. Os Estados Unidos hoje está se fazendo uma porção de data center. O pessoal está falando que o consumo de gás natural nos Estados Unidos vai crescer 8% ao ano. Vai ser algo comparável naquele fenômeno quando você descobriu o shale, o gás nos Estados Unidos, e você trocou o carvão pelo gás natural para gerar energia elétrica. Né? Então, o Brasil, por exemplo, quando eu vejo aí, isso é um assunto mais para baixo, mas quando eu vejo o governo com esses planos de reindustrialização, é de morrer de rir. Porque o governo quer ressuscitar morto. Então, a gente quer investir em automóvel, cara. Subsidiar automóvel. O automóvel é a coisa mais genial do mundo. Já estamos. Os acionistas estrangeiros agradecem o plano. Exatamente. Então, e a gente está vendo que o mundo está indo para a tal da indústria 4.0, a chamada quarta revolução industrial, que é o quê? Um negócio totalmente diferente, vai precisar de muita energia. A gente podia ter protagonismo nisso, porque a gente tem o fundamento. O que é o fundamento? Você tem muita energia fóssil, muita energia renovável. Mas não, a gente vai querer outra vez subsidiar o automóvel, cara. Já está subsidiando, vai outra vez. Então, é aquele negócio. Volto a repetir. A gente é o último aluno da sala, não estuda e quando cola errado. E pegando o gancho de automóvel, Adriano, você compraria um carro elétrico? Olha, eu não compraria um carro elétrico, não. No Brasil, né? Eu acho que o que está acontecendo no mundo é que você, diferentemente das outras transições energéticas, a tendência é você não ter protagonismo de uma fonte energética nesse próximo ciclo, né? Se olhar o carvão mineral, era o grande protagonista da Revolução Industrial Inglesa. Século XX, o petróleo foi o grande protagonista, né? Porque a indústria do automóvel foi a grande indústria do século XX, que você tinha petróleo barato e abundante, né? O pessoal nem sabia que era a gasolina de onde ela vinha, né? Só soube quando teve o choque lá no início da década de 70 e final da década de 70, o segundo choque.
Então, eu acho que nesse mundo novo, você vai ter precisar de tudo que é tipo de energia, olhando sempre, como eu já falei aqui, para o atributo, né? Atributo e preço, né? E o Brasil, ele é um grande produtor de biocombustível, né? A gente tem uma vantagem comparativa gigante na produção de biocombustível, né? A gente não valora isso outra vez. Também a gente tem aquele negócio do Nelson Rodrigues, na área de energia muito complexo e vira-lata, né? A gente acha que bacana é ter carro elétrico, pô. Quem não tem carro elétrico não está na moda aqui no Brasil. E o carro elétrico não é essa nirvana toda. Primeiro tem que saber de onde vem aquela tal da energia quando eu boto na tomada, né? Se vem do carvão, se vem... Pode não vir... E está comprovado também que o carro, a biocombustível etanol, ele é menos poluente que o carro elétrico. Isso é número, está provado. Então, assim, outra vez... Então, vão querer entupir o Brasil de carro elétrico. No carro elétrico, eu acho que o motor a combustão, um motor que tem 150 anos de sucesso, né? Eu acho que o motor elétrico não vai ter essa vida do motor a combustão. A gente já está vendo em outros países aí acontecer coisas de... a Hertz, que tinha carro elétrico para alugar, não aluga mais carro elétrico, vendeu os carros elétricos. Né? O mercado de carro de segunda mão elétrico não está funcionando. Então, eu diria a você, eu não compraria um carro elétrico no Brasil, eu compraria, talvez a solução é o carro híbrido, né? E híbrido com etanol, e não híbrido com gasolina. Então, a gente também, esses modismos também, a gente é muito suscetível a modismo, né? Então, todo mundo, você não tem um carro elétrico, você não está na moda, né? E o carro elétrico é muito caro, inclusive, no Brasil. Ele não é um carro barato. Agora, os chineses vão invadir aí o Brasil com o negócio de carro elétrico barato. Eu acho que vai ser uma confusão e vai ser muito ruim para o Brasil. Volto a dizer, a gente não consegue, nesse país, entender, né, Marcos, que o para-brisa é maior que o retrovisor, cara. Cara, não consegue entender. Isso é mesmo. Para-brisa é maior que retrovisor. Pô, né? Não é por um acaso, né? É porque tem que ser, né? Então, mas a gente não consegue isso. Então, a gente fica patinando e sempre querendo dar soluções velhas, né? E no caso do carro, então essa eletromobilidade, quando eu vejo o BNDES querer fazer empréstimo para ônibus elétrico, cara, eu não vejo, até porque, outra vez, a infraestrutura também de implantação para carro elétrico é muito cara. O Brasil é um país muito grande, entendeu? Eu tive uma experiência recente, eu fui para Miami, né? E meu filho me disse, temos que alugar um carro elétrico, temos que alugar um carro elétrico. Aí o cara alugou um carro elétrico, depois abasteceu o carro elétrico. A gente ficou procurando, aí fomos num shopping que tinha lá 30 pontos da Tesla de carro elétrico, aí parou lá o carro, botou na tomada e não carregava. Falei, cara, isso não pode ser de graça, tem algum problema. Aí vamos lá no Google investigar, por que não... Aí, começou a ver uns americanos carregando, eu falei pro cara, olha só, não consigo carregar o meu carro, que é o seguinte, dos 30 pontos que estão aí, 15 não funcionam. Entendeu? Então, você imagina, estou falando dos Estados Unidos, do país do carro elétrico, né? Então, assim, eu acho que eu simplesmente acho que o Brasil tem outras prioridades. Eu acho que a gente não é o país do carro elétrico, definitivamente. Perfeito. Estamos chegando ao final do nosso painel, né? Acho que dentro das nossas mazelas, né? da nossa mediocridade, do nosso atraso em fazer as reformas, o Brasil tem algumas ilhas de excelência, né? Falamos de uma ilha de excelência Petrobras, exploração do pré-sal. Queria terminar com o Marcos falando sobre o INSPER, né? O INSPER é reconhecidamente um centro de excelência aqui no Brasil. Como é que vocês estão vendo a história da inteligência artificial? Como é que vocês estão readaptando ou não, né, o currículo e as competências que esse aluno tem que aprender nesse mundo que ele vai ter muita informação disponível para ele? Só para pegar o mote, eu achei que tem várias ilhas de excelência no Brasil. A gente não aprende com a experiência. O agronegócio brasileiro, o agro moderno, né, é tecnologia, é capital humano, aquilo é inovação tecnológica. A soja não nasceu para o Centro-Oeste, aquilo foi uma mudança. Foi uma adaptação. O solo do Centro-Oeste era um solo ruim, pobre em nutrientes, ácido. Teve um trabalho de inteligência, tecnologia e pesquisa científica para adequar o solo. Quem diria que a soja agora moderna está chegando no sul do Maranhão, Piauí, Tocantins, com uma melhora da qualidade de vida? Todo mundo ganha, porque é a mágica da produtividade que cresce 3% ao ano há 50 anos. A mágica da produtividade ganha o dono da terra, que a terra se valoriza, ganha o empreendedor, né? Ganha o trabalhador, os salários aumentam. Essa é uma ilha de excelência. E a gente acha que o negócio é só plantar e faz. É não conhecer como é que funciona o agronegócio. O Centro de Ciência da Computação do Recife, uma universidade que era ótima em ciência da computação, e os cérebros iam embora. Formavam e iam embora. E aí pegaram um bairro antigo do Recife,
Fizeram um programa maravilhoso, setor público, privado, políticas públicas muito presenciadas. Hoje é uma... Bom, lá é literalmente uma ilha de excelência, restaurando os prédios, com muitos empreendedores, muitos negócios, nessa parceria em que o setor público sabe como agir. Isso que é o raro no Brasil. No agronegócio, ciência e tecnologia. Tinha as universidades públicas, tinha a Embrapa, tinha centros privados. Petróleo, Marcos. No petróleo, exploração e produção de petróleo do mar. A engenharia da UFRJ. Engenharia da UFRJ. Lá, o Brasil, a Petrobras ganha todos os prêmios de exploração de petróleo no mar. Todos. Agora o pré-sal é um negócio absurdo. Você está furando uma lâmina d'água de 7 mil metros de profundidade. Vou dar outro exemplo aqui de São Paulo. O Centro de Saúde que surgiu ao redor da USP. Não era USP inicialmente, depois virou USP. Mas São Paulo tem uma saúde de... Olha, tira alguns lugares dos Estados Unidos, não fica atrás de ninguém. E criou e é um setor público, mas com muita atividade privada. Os médicos, é tudo confuso, né? O história das clínicas, tudo mais. Com uma cultura que foi criada ali de excelência. Eles têm que sempre saber qual é a melhor tecnologia. Isso, aí tem o Einstein, tem o Oswaldo Cruz, tem o Sírio e tem muito mais gente, né? Então, quando a política pública entranha no setor privado de uma maneira produtiva, né, e você consegue criar essa cultura da excelência, da busca pela modernidade, e está na fronteira, é ser melhor o tempo todo, tem que melhorar o tempo todo. Se a produtividade da soja no Brasil cresce menos, vai perder mercado. Tem que crescer todo ano. Você tem que ser melhor todo ano. Né? Então, o Brasil tem muitas ilhas de excelência. O INSPER, né? Meu tempo acabou aqui. O INSPER, a gente tentou, né? E aí muito mérito do Cláudio, enfim, dos amigos que apoiam. Como eu falei, primeiro trazer as melhores técnicas de educação. O ensino lá é integrado. Você não é cada professor tem uma cadeira que ele dá separadamente. Não. Os cursos são desenhados de maneira integrada com competências, rubrics, maneira de usar termo em inglês, muito bem detalhados. E nos cursos mais modernos, não é que você tirou nota e passou na prova. Tem um experimento divertido. Em Harvard, um professor de física, que ele ganhou um prêmio importante até por causa disso. Ele dava o curso de Física 1, que é mecânica clássica, né? Que a gente aprende no ensino médio, acho eu, deveria. Enfim, um sistema relativamente simples de equações. Física newtoniana, né? E ele dava lá o curso básico, meus alunos faziam a prova, faziam as contas, passavam. Aí um dia ele fez, além da prova tradicional, ele fez uma prova diferente, perguntando os conceitos. Olha, tem um corpo caindo, um é mais pesado que o outro, qual que chega antes? Não tinham dúvida. Grande maioria, o mais pesado. Eles não entenderam nada do que estavam fazendo. Eles não entenderam nada do curso. Eles sabiam resolver as questões, não entendiam o curso. Então, por exemplo, nos cursos mais modernos, como de tecnologia no INSPER, sei lá, mecânica, computação, etc., não tem prova, assim. É uma avaliação sobre a sua capacidade de usar as competências para resolver problemas. Outro ponto, você não começa com cursos de cálculo 1, 2, 3, física 1, 2, 3, química 1, 2, 3. Não faz isso, gente. Não faz isso. Sabe aquela coisa, você passou em cálculo 1 com 8, 3 meses depois passou o verão, faz outra prova sobre cálculo 1, você tira 4. Não, você começa... como começa a ciência aplicada, né? Você começa com problemas do mundo. Sei lá, um homem de 40 anos comeu 8 brigadeiros e ele tem diabetes tipo sal. Quanto tempo ele volta a ficar normal? Perguntas mal definidas. Pergunta bem definida com certo e errado é coisa de quem não entende o que é usar conhecimento para o dia a dia. Não tem resposta certa ou errada. Tem a melhor que você conseguiu para aquele caso bem particular. Né? Então, os problemas têm que ser mal definidos. E aí você que se vire, malandro. As condições que você vai usar, como é que você vai ter... E aí, ao tratar o problema, invariavelmente, esse problema é multidimensional. Então, você tem que trabalhar em equipe. Tem que ter pessoas de várias áreas de conhecimento, capacidade de organizar o time, de liderança. Porque o conhecimento não é estanque. Isso quer dizer que todo mundo ali tem que ser um pouco erudito, tá? O advogado tem que saber programação. O advogado no INSPER aprende Python. Como é que vai estudar 38 milhões de ações tributárias só no estado de São Paulo, se não souber programar para poder analisar aqueles dados? Isso são só alguns exemplos, né, do que a gente faz lá, né, e botar as pessoas para o mundo.
né? E entender a sutileza conceitual de aspectos específicos, sei lá, equações diferenciais, você aprende depois que você teve que usar equações diferenciais e Python para resolver um problema. E aí o conhecimento ele fica muito mais natural, né? Eu tive a sorte no meu doutorado, no segundo ano, fiz duas sequências de cursos, uma em equilíbrio geral, outra em finanças, e não tinha livro. Eu tinha problema para resolver. Eu tinha que ir para o quadro negro e resolver o problema. Eu que me virasse. Tinha perguntas mais ou menos estruturadas. Um dia, um professor virou para mim e falou assim: Marcos, que bom, seu primeiro artigo da tese está pronto. Eu falei, por quê? Porque esse problema estava em aberto. Né? O problema é aberto porque você não tem solução. Ninguém encontrou a solução daquele teorema. Não era muito importante o resultado. Não era importante. Mas, enfim, e eu acho que esse tipo de educação que a gente tenta dar na escola, uma educação diferente de quando você tem ciência básica, né? Mas acho que a gente descuida muito da ciência aplicada no Brasil e do uso da ciência aplicada para lidar com problemas do cotidiano, teoria dos leilões, gestão escolar e por aí vai. Engenharia para evitar a enchente que pode acontecer, né? A gente despreza muito o uso da ciência aplicada para entrar nos problemas, das melhores experiências, né? E aí, para concluir, num mundo em que capital humano é cada vez mais importante, o que a gente faz com as novas gerações é construir um desastre, né? Não precisa saber Python, mas você precisa ser capaz de entender o que é um algoritmo, precisa ter raciocínio lógico, né? Precisa ter a capacidade de comunicação. Se não faz isso, o que vai ser essa geração? Perfeito, gente. Obrigado. Nosso tempo está esgotado. Infelizmente, acho que a gente poderia ficar facilmente mais uma hora aqui. Gostaria de agradecer ao Marcos Lisboa, ao Adriano. Foi um tempo muito gostoso aqui. Muito obrigado, gente. Muito obrigada aos nossos painelistas, Adriano Pires, Marcos Lisboa e também a moderação do André Leite. Muito obrigada pela presença aqui conosco.